Neste vídeo vou te apresentar os predadores de minhocas. As minhocas, na natureza, possuem mais de 100 inimigos naturais. Devido ao alto teor de proteínas do seu corpo, ou seja, 50 a 70% da massa seca, ausência de mecanismos de defesa e ser um animal destituído de visão e sem audição. Quais são os predadores das minhocas? Quais são os prejuízos para a minhocultura doméstica ou comercial? Será que existem medidas de controle? Eu sou o professor Jair Dionísio, criador da Academia da Minhoca. Como os predadores vertebrados atacam na minhocultura? Nos canteiros sem proteção, na maioria das vezes, chegam pela superfície, devido a grande quantidade de minhocas ali existentes e geralmente atacam sozinhos. Porém, a cobra de duas cabeças, que vive dentro do solo, ataca por baixo do canteiro. As criações protegidas evitam a entrada de predadores pela superfície do canteiro ou por dentro do solo. Como fazer a proteção? Você deve usar na superfície do canteiro cobertura vegetal, tela sombrite e utilizar piso. Os prejuízos na minhocultura são raros, mas quando ocorrem, são expressivos. Como os invertebrados atacam na minhocultura? A grande quantidade de minhocas existente em um minhocário, por volta de 2 a 4 quilos por metro quadrado, é um grande atrativo. O ataque ocorre principalmente pela falta de piso ou de uma camada impermeabilizante. Os principais predadores são as formigas, que atacam em grande número e com mais rapidez, e as sanguessugas, que atacam em longo prazo, podendo permanecer por anos dentro do canteiro. A planária e a centopeia atacam individualmente e os prejuízos são menores. No geral, os invertebrados são animais pequenos, porém atacam os minhocários com mais frequência e os prejuízos são maiores do que os causados pelos vertebrados. Vamos agora conhecer um dos principais predadores das minhocas, as sanguessugas ou chamichurras. Caracterizam-se por apresentar semelhanças com as minhocas, pois apresentam um corpo formado por anéis, possuem clitelo quando estão em período reprodutivo. Algumas espécies vivem em ambientes terrestre ou aquático, são também hermafroditas, produzem casulo e o desenvolvimento é direto. Diferenças das sanguessugas em relação às minhocas. Apresentam número fixo de anéis, igual a 34, e as minhocas apresentam um número variável. B. Possuem olhos e ausência de cerdas. C. Possuem duas ventosas, uma na extremidade posterior, que é a região do ânus, e outra na região anterior, que é a região da boca. A ventosa posterior é maior e facilmente visível. Serve para fixação da sanguessuga numa presa ou no ambiente, que pode ser o solo, a folha
ou qualquer objeto. Não causa nenhum problema. A ventosa anterior é bem menor, serve para alimentação, reveste a boca, que possui 3 mandíbulas e número variável de dentes. De acordo com a nutrição, as sanguessugas podem ser hematófagas, ou seja, se alimentar de sangue, ou ser uma predadora. As hematófagas liberam um potente anestésico que impede a presa de sentir dor e um anticoagulante para garantir a fluidez do sangue para a sua alimentação. A predadora, que é comum nos miocárdios, ingere literalmente a presa, eliminando-a. Condições que favorecem o ataque de sanguessugas. Quando são endêmicas em algumas regiões que possuem solos com pH ácido e alta umidade. A preparação do substrato nesse tipo de solo favorece a contaminação do substrato com sanguessugas que, quando levado para canteiros com ou sem piso, ou para colchões ou até mesmo para caixas de isopor, irá comprometer o sistema de criação, pois as sanguessugas irão consumir grande parte das minhocas. Controle de sanguessugas. O ideal é agir de forma preventiva. Em relação ao substrato, corrigir o pH do solo para valores maior ou igual a 6. Preparar o substrato em área com piso. Em relação à produção de humus, usar canteiro com piso ou usar canteiro impermeabilizado. Lembrar que, no caso de canteiro de bambu, se usa tela sombrite, que não impermeabiliza e permite assim a passagem de sanguessugas para dentro do canteiro, devido ao esqueleto hidráulico deste animal. Controle preventivo de sanguessugas do solo. Correção do pH do solo. Como posso fazer? Converse com um profissional da área, engenheiro agrônomo ou técnico agrícola. Ele vai te orientar a coletar uma amostra do solo que deverá ser encaminhada para um laboratório de análise de solo ou análise ambiental. Os resultados serão interpretados e, com isso, ele poderá determinar a quantidade de calcário ou corretivo da acidez a ser aplicado. Controle curativo de sanguessugas, ou seja, quando elas já estão dentro do miocárdio. Jamais utilize produtos químicos, pois o uso destes poderá matar as minhocas também. Se for possível, faça a catação manual, mas para isso é necessário que você saiba reconhecer bem o predador, no caso a sanguessuga, e diferenciá-las das minhocas. Coloque as sanguessugas em álcool 70, salmoura a 40% ou querosene. Lembre, as sanguessugas são muito resistentes ao pisoteio, então não queira controlá-las pisando-as. Se você quer fazer um controle biológico, ofereça as sanguessugas para as aves,
pois elas gostam muito deste petisco e a moela delas permite a trituração. Prejuízos na minhocultura são comuns, porém, na maioria das vezes, não são quantificados. Muitas vezes, o minhocultor convive com prejuízo, pois ele tem um sócio, entre aspas, que só consome as suas minhocas. Ele se pergunta: por que a minhocultura, para mim, não é rentável? Conclusão: para ter sucesso na minhocultura, haja de forma preventiva. Conheça os predadores, principalmente sanguessugas. Prepare seu próprio substrato de forma segura. Se não for possível produzir, adquira substrato de fonte segura isenta de predadores. Use canteiro com piso ou impermeabilizado. Não use produto químico para controlar predadores. Dessa forma, a minhocultura se tornará mais rentável. Você quer adquirir conhecimento sobre minhocultura? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e não esqueça, siga a Academia da Minhoca.